Oi pessoal, iniciando mais um vídeo para o canal. E hoje o vídeo vai ser narrado, pois eu quero vir falar com vocês um pouquinho de mim. Quando eu criei o canal, eu nunca vim falar sobre esse assunto aqui, né? Pois logo que eu iniciei, gente, eu já fui fazendo vlogs, rotina, meu dia a dia, né? Enfim. Então hoje eu quero vir falar o porquê de mãe aos 14. Teve até um dia que uma pessoa comentou no meu vídeo, né? Falando que eu não tinha 14 nem aqui nem lá na China, né? Mas é porque eu decidi colocar esse mãe aos 14. Porque realmente, gente, eu fui mãe aos 14, né? Fui mãe muito novinha. E aí eu vim falar com vocês sobre isso, né? Como aconteceu, como eu conheci meu marido. Então, pessoal, bora lá, né? Pro início, onde tudo começou. Eu morava junto com meus pais e o meu marido, né, Renato, que não era mais que o meu vizinho, ele morava na esquina da minha casa. E um dia, gente, teve uma festinha na rua de trás da minha casa. Aquelas de festa junina, sabe? Todo mês de julho tinha. E eu fui com minhas irmãs nessa festa. Onde ele também foi, né? Ele não saía da rua, gente. O Renato, ele era rueiro. E eu não me lembro muito bem quem foi que pediu pra ficar comigo. Se foi ele ou se foi alguém, né, que ele mandou vir falar comigo. Sei que nesse dia a gente ficou. E foi só isso, gente. Eu não liguei, fui embora, né, pra minha casa. Mas ele ficou pilhado, né? Ele não saía da frente da minha casa, gente. Toda hora ele passava na frente de casa. Eu falei, o que será que esse menino quer, né? E aí, gente, teve um dia que ele falou pro amigo dele, né, que era ex-namorado da minha irmã, né, namorado da minha irmã. Namorava com a minha irmã nessa época. E ele falou, né, pro amigo dele que queria ficar comigo novamente. Falou pro amigo dele vir falar pra minha irmã vir falar comigo, né. E, gente, queria fazer uma observação, né. Eu, nessa época, não saía da casa dele, porque a gente brincava, né, eu com a irmã dele. Ele tem uma irmã também, né, acho que uns 2 anos mais nova que ele. Da minha idade, eu acho que a irmã dele tem. E aí a gente brincava juntas, sabe? A gente brincava de boneca ainda nessa época. E assim, o dia que eu fiquei com ele, não fiquei com intenção de namorar, nada disso, porque a gente era criança, né? Então, aconteceu né, depois daquele dia eu não fiquei na minha, né? Mas ele não, ele queria ficar comigo novamente. E aí mandou, né, o amigo dele vir falar com a minha irmã falar comigo. E eu aceitei. Então, naquele dia a gente marcou, né, de ficarmos de novo. Mas pra mim ficar com ele, gente, eu tinha que esperar meu pai sair pra buscar minha mãe no serviço. Que naquela época ela trabalhava à noite. Então, todo dia, no mesmo horário, ele ia no portão de casa pra gente ficar. E foi assim por pouco tempo, gente. Logo ele quis pedir minha mão, né, em namoro. Então, chegou o dia do pedido. Ele... Ai, gente, ele não quis que eu fosse, né, com ele, porque ele tava morrendo de vergonha. Então, ele tomou coragem e entrou com a minha irmã. A minha irmã foi com ele. Aí, minha irmã entrou na sala e disse pros meus pais: o Renato tá aqui fora, ele quer falar com vocês. O homem gelou na hora, né? Não quis entrar pra dentro, não. Mas aí ele entrou. Entrou na sala, sentou. E depois disso, eu não vi mais nada, porque eu fiquei lá pro lado de fora, que ele não queria que eu visse, né? Esperando ele. E esperando o não dos meus pais, né? Porque eu só tinha 12 anos. Não achei que eles iriam deixar. Mas o que eu não esperava aconteceu. Renato saiu pra fora e já meio, né? Já veio vindo pro meu lado. E eu falei, sai daqui. Na hora que ele veio pro meu lado, eu falei, sai daqui. Porque eu não imaginei que meus pais iam deixar, né? Aí ele disse, por que sai daqui? Seus pais deixou. E eu, sem acreditar, fui correndo perguntar pros meus pais, né? E logo meu pai respondeu, vão namorar, mas tem horário pra entrar dentro de casa e quando for sair, vai ter horário pra chegar. Era essa a fala dele, gente. E assim foi. Eu namorava até às 10 horas da noite. E quando eu ia sair, finais de semana, claro, né? Não era sempre que a gente podia sair. E era só até às 11. 11 horas, no caso, eu já teria que estar dentro da minha casa. Então, assim, se eu tivesse num lugar longe,
eu tinha que sair 1 hora antes, né? Tipo, 10 horas eu sairia pra mim estar em casa 11 horas em ponto. Porque tinha muito isso, meu pai. Tinha que estar no horário certinho, porque senão depois ele já não deixava mais. Enfim, namoramos, gente, durante 2 anos. E durante esses 2 anos, o Renato, acho que tem 12 meses do ano, a gente ficou 24 meses junto, né, namorando. E esses 24 meses, ele comprava uma aliança por mês, gente. Porque cada vez que a gente brigava, eu pegava, emburrava e jogava a aliança fora. E depois ele ia comprar. Nessa parte eu era ruim, viu, gente? Nossa vida, misericórdia. Sei como é que ele aguentou durante 2 anos, né? Enfim, namoramos por esse tempo, né? E um dia o Renato chegou em mim, falando que brigou com os pais dele. E mandou perguntar pro meu pai, né? Se meu pai deixava ele morar nos fundos da minha casa. Que o fundo da casa dos meus pais tinha uma edícula, né? Uma edícula assim, não terminada. Era só o quarto e o banheiro. Mas pra ele dava, né? Porque ele ia ficar sozinho. Aí, gente, eu fiquei meio assim, sabe? Desconfiei. Falei, tem algo de errado aí, né? O Renato deve tá metendo louco. Não sei não o que ele tá querendo aprontar, querendo morar aqui no fundo da minha casa. Enfim, gente, daí eu fui, né? Perguntei pra minha mãe. Falei pra minha mãe o que tá acontecendo. Aí a minha mãe pegou e falou com meu pai, né? Que eu falei pra ela e ela falou pro meu pai. Porque senão, se eu chegasse direto no meu pai, já ia ser, né? Já ia ficar meio assim. Aí ela foi, conversou com meu pai. Meu pai aceitou, né? Porque queria ajudar o Renato, né? De alguma forma. E aí meu pai deixou. Mas depois, gente, dele deixar, ele ficou meio assim, né? Ele ficou cismado. Ele falou assim, mas o Renato vai morar aqui. Não vai dar certo, né? O Renato vai morar no fundo de casa, os dois namoram. A Fernanda não vai sair da casa dele, né? Lá no fundo. Não vai dar certo. Meu pai já ficou daquele jeito, né? Pilhado já. E na mesma hora, ele chamou eu e o Renato pra conversar. Antes disso, ele entrou com a minha mãe pra dentro, conversou com a minha mãe, né? E eu lá fora ajudando o Renato a pegar as coisas dele, né? Que ele tava trazendo, roupa dele. E ele entrou com a minha mãe pra conversar com a minha mãe. Só que eu nem tchum, né? Nem desconfiei de nada. E daqui a pouco os dois chamam nós dois pra conversar, né? Meu pai e minha mãe chamou eu e o Renato pra conversar. Aí, na hora, eles vieram já perguntando pro Renato, né? Quanto tempo que ele ficar lá no fundo, que não sei o quê. E aí ele falou, meu pai já abriu o jogo, falou assim, não, não vai dar certo. Ou vocês moram junto, ou não vai dar pra você ficar aqui, né? Ou vocês moram junto, você e a Fernanda, porque não vai dar certo isso. E aí, a hora que eles falaram isso, gente, eu achei que era até brincadeira, né? Eu fiquei meio assim. Nem respondi na hora, né? Fiquei quieta. E aí minha mãe falou, ó, eu casei cedo com seu pai, foi assim, assim, assado, sabe? Falou pra mim as coisas. E aí, gente, eu, né, na hora ali, eu falei, tudo bem, né? Eu acho que não vai mudar nada, né, essa questão de casamento, né? Que eu já sabia fazer as coisas, sabe? Então, pra mim ia ser normal, né? Nós só ia morar junto. Enfim, gente, aí fomos morar junto. Daí ele trouxe, né, as coisas que ele tinha. Ele tinha um guarda-roupa, não sei se ele tinha uma... Não, acho que ele tinha cômoda. E aí a avó dele deu pra gente um guarda-roupa pequeno, do 4 portas, eu acho. Aí a avó dele deu um guarda-roupa, ele comprou fogão, a geladeira, sabe? Que ele tinha uns dias pra receber já, né, com o patrão dele. Ele já pegou o dinheiro e já comprou. E fomos morar juntos, gente, num cômodo só, na casa dos meus pais, né, no fundo. E moramos lá por um bom tempinho, gente. Enfim. E, gente, eu só tinha 14 anos, né? Comecei a namorar com 12. Depois de 2 anos, a gente foi morar junto. No caso, eu já tinha 14 anos. Então, eu tinha completado 14 anos já. Enfim, 2 meses de casada, eu comecei a passar mal. Mas eu nem liguei, né? Eu achei que era meu rim, gente, porque um tempo atrás eu tinha ficado internada, né? Com infecção de rim. Fiquei, acho que 1 semana tomando medicamento na veia, tudo mais. Passei bem mal mesmo. Então, não achei, né, que seria possível uma gravidez, né? Nem liguei. Peguei e fiquei de boa. Até que um dia, uns dias depois, acho que umas 2 semanas depois, 1 semana depois, eu tive que ir na cidade, né? Fui na cidade
com a minha irmã, não lembro nem o que a gente foi fazer lá. E passei mal novamente, sabe? Passei mal de tontura, sabe? Não foi de vomitar, não. Na primeira vez foi vomitar, mas na segunda vez foi tontura mesmo. Então minha irmã disse: compra um teste de gravidez, menina, e faz. Você tá grávida. Eu falei: será? Eu acho que não, né? Faz pouco tempo que a gente casou, né? Como pode, né? Assim, tão rápido. Então, pra tirar aquela dúvida da minha cabeça, eu comprei, né? Eu comprei o teste e fui embora. Chegando em casa, gente, eu tava tão ansiosa que assim que eu cheguei, eu já fui pro banheiro fazer o teste. Aí fiz o teste e logo veio os pauzinhos, gente. Os pauzinhos subiu rapidão. 2 minutos subiu. E eu fiquei sem acreditar, fiquei chocada, né? Chocadona. E aí, eu peguei e mostrei, né, pra minha mãe, mostrei pra minhas irmãs, eles ficaram tudo felizes, né, de ter dado positivo. Só que o Renato não tava em casa, então não mostrei pra ele, né, esperei ele chegar, ele tava trabalhando. E nessa época, gente, não tinha esse negócio de, ai, meu marido vai chegar, eu vou fazer uma surpresa pra ele. Não tinha isso não, gente, sabe? Mas tinha uma música, gente, que naquela época tava estourada, sabe? Tava bombando, que era aquela assim que falava: o papai chegou, o papai chegou. Não sei se vocês é dessa época, mas eu sou. Então, né, minhas irmãs saiu tudo pra fora e ficaram lá fora esperando ele chegar. Quando ele apontou na esquina, que ele viu, né, minhas irmãs tudo lá fora, todo mundo lá fora já achou estranho. Mas, né, não ligou, pegou, continuou andando. Quando tava perto de chegar em casa, as minhas irmãs começou a cantar pra ele essa música. O papai chegou. E ele, sem entender nada, né, pegou e entrou pra dentro. E aí, quando ele entrou, eu mostrei pra ele o teste e falei pra ele que eu tava grávida. E ele ficou, assim, mais chocado que eu, né? Ele ficou parado, sem reação nenhuma. Mas ele ficou feliz do mesmo jeito, né? Ficou feliz. Mas, assim, a gente ficou numa reação, gente, sabe, meio bobos, porque a gente era criança, sabe? A gente não tinha essa mentalidade que a gente tem hoje. Então, assim, pra gente tanto faz, tanto fez, sabe? Na época. E a gente só, tipo, continuou a nossa vida, sabe? Sem se importar. Mas só depois, né, que foi caindo a ficha. Depois de um tempinho, começou a crescer a barriga e tudo mais. Aí sim veio a preocupação, né? Tem que mudar de casa e tudo mais. Mas foi assim, gente. Foi isso que aconteceu, né, na minha adolescência. Como eu fiquei grávida. E sim, gente, eu já tava morando junto. Já tinha casado, né? Tem muita gente aí que engravida não estando casada, né? Só namora mesmo e acontece, né, na hora ali de estar namorando. Mas eu não, gente. Eu namorei primeiro, depois a gente foi morar junto e depois a gente teve filhos. Tem muita gente que pensa, né? Muita gente próxima de mim até fala que pensa, que achava que eu tinha engravidado e por isso eu fui morar junto. Mas não, gente. Eu primeiro eu namorei, né? E depois aconteceu tudo isso e a gente foi morar junto. Mas não foi assim, a gravidez não foi antes, não. Foi depois do casamento. Apesar de eu ter casado nova, né? É por isso que os outros acham que pensa, né? Que eu arrumei filho e depois fui morar junto, né? Por conta do filho. Mas não foi isso não, gente. Foi, né? Depois mesmo do casamento. É que eu casei muito cedo mesmo. Enfim, gente. Esse foi o meu relato, né? De como eu comecei o meu namoro. Como que foi meu casamento, né? E cheguei na parte aí da gravidez. Então, o próximo vídeo com certeza vai ser como foi, né, a gravidez, como eu fiquei aí, né, o que eu senti, na verdade, né, na gravidez aos 14 anos, como que foi, como foi o julgamento, né, das pessoas me falando, né. Enfim, gente, esse foi o vídeo, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo, que vocês acham que vai gostar também. Se gostaram desse vídeo de hoje, peço pra vocês deixar um like pra ajudar aqui meu canal, né, na divulgação, porque daí ele entrega meus vídeos para as outras pessoas poderem assistir. Enfim, gente, até o próximo vídeo. Beijinhos e fiquem todos com Deus. Até o próximo.